Hoje, a gente vai falar sobre um tema diferente da última vez. Vamos falar hoje sobre o novo CPC. E quando a gente fala do novo CPC, alguém pode pensar, Alexandre, falar de novo CPC no Tribunal de Contas, tem alguma coerência nisso? Tem muita coerência, em diversos pontos que a gente vai ver durante a palestra. Mas, mais que isso, a gente tem que pensar que o novo CPC, aliás, o Código de Processo Civil, ele tem uma repercussão na vida de todos, né? Primeiramente, dos profissionais envolvidos na área jurídica, desde o estagiário ao ministro do STF, vão ser atingidos ou alcançados, ou receberão a repercussão do novo CPC. Enfim, servidores, advogados, defensores, juízes e assim por diante. Além disso, apesar de ser uma prestação de um serviço específico à Corte de Contas, as normas do CPC se aplicam subsidiariamente. E, além disso, eu tenho alguns dispositivos do CPC já atualizados que repercutem diretamente aqui na atividade de vocês. Mas o CPC é um assunto de interesse de todos. Realmente, inclusive do jurisdicionado, que hoje tem uma ação, uma postura mais, vamos dizer assim, proativa e ativa no novo CPC. Com relação, primeiramente, à sua aprovação, o processo do novo CPC, o processo de trâmite do processo legislativo do novo CPC, teve início em 2009, vamos dizer assim, não efetivamente o processo interno, mas o anteprojeto e a nomeação e reunião dos juristas que elaboraram esse anteprojeto começou em 2009. Este anteprojeto foi presidido pelo ministro Fux e foi relatado pela processualista Teresa Arruda Alvim Vamber e outros diversos membros aí que compuseram essa comissão. Esse processo, então, teve início, primeiramente, foi distribuído no Senado. No Senado, o relator foi um senador do nosso Estado, né, o Walter Pereira. Depois, o processo foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, onde quem presidiu também foi um legislador sul-mato-grossense, que era o deputado Fábio Tradi. E, por fim, o processo, como recebeu emendas, voltou para o Senado e foi aprovado só em dezembro, no Senado, em dezembro de 2014. Depois foi encaminhado para a sanção presidencial, onde foi sancionado, e foi publicado no último dia 16 de março de 2015, com uma vacatio legis de 1 ano. Então, na verdade, a gente está no período de vacácio e a gente está aprendendo. Eu vou falar de muita coisa com vocês aqui. Eu sei que muita gente aqui é experiente, é estudiosa e que pode contribuir, porque, na verdade, não existe verdade absoluta sobre o novo CPC. Eu vou, às vezes, em aulas, em palestras, para falar e fico para ouvir, porque eu estou construindo minhas convicções. Não tem nenhuma verdade, não tem uma convicção de nada, na verdade. Obviamente, estamos estudando o CPC e, na verdade, construindo a interpretação coletivamente. Primeiro, gente, alguns aspectos que a gente separou aqui, apesar de eu e o doutor José, né, o doutor José é juiz de direito, eu sou advogado, mas, mais que isso, nós somos professores, e não estamos aqui para debater nem para divergir, mas muito mais para poder discutir o tema com vocês. Primeiro, com relação às alterações gerais, a gente separou alguns pontos importantes aqui. O CPC, ele traz, e isso decorre do próprio momento, né, do aspecto temporal da sua construção. O CPC de 39 e o CPC de 73 foram construídos numa fase não democrática. Primeiro, o de 39 no Estado Novo, o de 73 num período ditatorial, e agora esse CPC num período de Estado democrático. Isso já é um aspecto bastante importante. Mas o que é mais importante é que o CPC é o primeiro código de todos construído no período democrático. Daí você vê a interferência de valores democráticos na sua construção, tanto que o CPC ele passou por uma longa discussão, em que muita gente participou. Justamente por isso, eu não tenho consenso em suas normas. Mas o primeiro ponto que a gente destaca foi a positivação de alguns princípios do novo Código Civil. O novo Código Civil, por exemplo, traz esse artigo 1º, que o artigo 1º prevê o seguinte: a aplicação e a interpretação deste código deve observar normas constitucionais e valores.
repercutidos na Constituição. Isso como uma cláusula descritiva, expressa no novo CPC. Isso está incorporado nele. A boa-fé objetiva está incorporado na parte geral do novo CPC. O princípio da cooperação está, hoje, inserido no novo CPC. O novo CPC não é mais ele traz uma ideia de que eu não tenho mais uma posição de adversário no processo. E o juiz naquela relação equidistante. Hoje, eu tenho um princípio que circunda os sujeitos do processo, que é o princípio da cooperação. Esse princípio vai aparecer em vários artigos que a gente vai tratar aqui com vocês. Mas esse princípio aparece como uma norma, princípio, prevista aí no artigo 2º, 4º, e aparece expressamente em diversos momentos. Eu estava conversando com o Dr. José, em alguns momentos parece até que o CPC adota uma postura em que o juiz ou outra parte tem que adotar uma postura que equivale àquela personagem da televisão, a Super Nani. Porque, às vezes, em muitos momentos em que a gente tem uma nulidade, ou que a gente tem a possibilidade de uma extinção do processo sem julgamento de mérito, o juiz ou outra parte tem um dever de cooperar e ajudar a outra parte, ou mesmo o juiz ajudar ao advogado a superar aquela nulidade, aquele vício. Isso é uma coisa que você não imaginaria antes. Vou te dar um exemplo, assim, só um exemplo. Deserção. Se você não junta preparo num recurso, o seu recurso é deserto e não é admitido. Sempre foi assim e ainda é neste ano. Ano que vem, a partir do dia 17 de março, o sujeito esqueceu de juntar preparo num recurso, de pagar as custas processuais, ele não vai ter o seu recurso não admitido por deserção no primeiro momento. O juiz vai ter o dever de intimá-lo para dizer, você não recolheu preparo. Você pode recolher agora, só que você vai recolher em dobro. Mas você pode sanar esse vício. Uma situação interessante. Neste contexto, decorrente do princípio da cooperação, eu encontro um outro princípio, que é o princípio da primazia do julgamento de mérito. O novo CPC, do começo ao fim, ele tenta trazer o julgamento de mérito, a tutela satisfativa, afastando todas as nulidades que sejam formais. Tem até uma expressão do STJ do ano passado, em que uma parte alegou uma nulidade, era uma tendência jurisprudencial já, uma nulidade só na fase final do processo. A questão foi até o STJ, e o ministro do STJ declarou o seguinte: esta corte não pode admitir alegações de nulidade de algibeira. Eu não posso esconder as nulidades como um técnico somente e esquecer o fim principal do processo, que é entregar a tutela jurisdicional. Então, naquele caso, o ministro reconheceu a nulidade, mas disse assim, isso aqui é uma nulidade algibeira, é uma nulidade que vem à tona só agora, e a boa-fé? E a boa-fé objetiva? E o princípio da cooperação? Estou falando antes do novo Código. O novo Código traz esses valores. Alguns exemplos para vocês aqui que eu trago. Primeira coisa, o artigo 10. Traz a ideia de que toda decisão, ainda que sob matéria que pode ser suscitada de ofício, deve ser precedida de contraditório. E aí eu estava conversando isso com o Dr. José também, a gente tratando do assunto. O que quer dizer isso? Prescrição, por exemplo. Prescrição é matéria de ordem pública. O juiz percebe que a questão está prescrita no processo. O que está dizendo o artigo? Mesmo sendo questão de ordem pública, uma nulidade absoluta, o juiz não pode declarar essa nulidade sem ouvir a parte antes disso. A gente estava pensando no despacho, na decisão do juiz. Como é que vai ser a decisão do juiz nesse caso? Como é que ele vai despachar? Ele vai dizer o seguinte, intime-se a parte sobre eventual ocorrência de prescrição. Em outras palavras, intime-se a parte que o gato subiu no telhado. Veja, qual que é a ideia disso? Isso sofre muitas críticas, Principalmente o magistrado que adota a gestão no seu gabinete, uma questão de prescrição evidente, ele poderia ali, é questão de ordem pública, e veja bem, o artigo não diz que o juiz não poderá depois, obviamente, acolher a prescrição. O que diz é que ele, antes de acolher, tem que abrir para o contraditório. A ideia que circunda aí, segundo quem defende, aqui eu não estou para defender nenhum lado nem o outro, é de que isso está de acordo com o princípio da cooperação.
Porque a parte que vai ter a prescrição contra ela pode trazer um elemento que o juiz desconhece, que a outra parte desconhece. E como questão de ordem pública, essa é a ideia. Outra questão importante. O dever do juiz observar a ordem cronológica de conclusão para julgamento das causas. Esse é um ponto tão importante que até o último momento, 45 do segundo tempo, existia uma forte pressão de vários setores da sociedade, não só de juízes, dizendo que esse artigo, além de interferir em um poder, no legislativo, interferindo na pressão jurisdicional, então teria aí uma possível inconstitucionalidade, ele seria um artigo que imporia, na verdade, uma ordem cronológica sem considerar outros aspectos que circundam a jurisdição. Essa é uma corrente. A outra corrente tem o seguinte: o próprio artigo 12 traz exceções à não observância da ordem cronológica. Isso eu quero até ouvir um pouco, doutor José, sobre esse artigo 12. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Como o professor Alexandre disse, a nossa ideia é fazer um debate, não só entre nós dois, mas com todos os senhores. Então, por favor, fiquem à vontade para interferir a qualquer momento. Parece que tem um microfone disponível para a plateia. Nós estamos numa fase de aprender, todos nós, né? É uma legislação nova, então, quando a gente aprende em conjunto, a gente ganha muito mais. E, como já foi dito também, nós não estamos trazendo nenhuma verdade, né? Até porque a verdade é um bem inapropriável, nós não somos donos dela e nem queremos ser. Nós estamos trazendo algumas primeiras impressões sobre o código, sobre um pouco de experiência que a gente tem no dia a dia do processo, tentando imaginar essas novas regras. Essa tratada pelo doutor Alexandre agora é uma super novidade, não existia até então. O que se fala por trás dessa regra? A ideia é acabar com os benefícios, né? Com que o processo daquele amigo seja julgado primeiro, ou o processo daquele advogado que é mais insistente, fica indo todo dia no gabinete, seja passado na frente. A ideia é estabelecer uma ordem cronológica, então, entrou primeiro, julga primeiro, né? De uma certa forma, isso é uma interferência na atividade típica do Poder Judiciário. Mas, por outro lado, como eu estava dizendo antes até da nossa conversa, eu acho até uma norma de proteção para o bom juiz. A partir do momento que o processo entrou em conclusão, não adianta ir lá bater na porta, julga o meu caso, doutor, está aqui, ó, os tribunais vão ser obrigados a publicar a lista de antiguidade dos processos. Essa lista é pública, então não tem como passar na frente. Existem algumas exceções, como, por exemplo, se o juiz julgar em audiência, é lógico que ele vai estar passando na frente daquela fila. Algumas matérias que, pela sua natureza, têm mais urgência, que já estão discriminadas no texto legal, elas também vão poder passar na frente. Então, nós vamos ter que ver como é que se comporta essa norma no dia a dia. A grande crítica que se fazia é que se o Código tinha trazido um número fechado das exceções. Quando que o processo pode sair dessa fila? A crítica que se fazia era essa. Existe, por exemplo, chega um pedido de alvará para levantar um dinheiro, uma pessoa faleceu, deixou um saldo bancário em conta corrente, e vem a viúva, doente, com câncer, precisando daquele dinheiro, faz um pedido de alvará para levantar esse dinheiro. Essa exceção não está prevista, não estava prevista. E o que o juiz vai fazer? Vai passar na frente de todos os outros? Ele vai estar desobedecendo essa ordem? Então, se colocou um inciso que ele é bem amplo, bem vago, no sentido de que aquilo que for urgente e fundamentadamente, o juiz vai poder burlar essa ordem. Então, sinceramente, eu acredito que, na prática, não vai ser uma grande alteração. A intenção dela é a melhor possível, só que, tendo em vista a quantidade de brecha que pode existir, essa fila vai acabar sendo desobedecida. Acredito eu. O cartório que anda certinho, o juiz que não se torce a nenhum tipo de influência e como não deve se torcer, essa norma vem a proteger, acredito. Então, eu faço só essa participação, eu vou tomar a liberdade de fazer outras, assim como também, nos pontos em que eu for manifestar, eu queria que o professor Alexandre e todos ficassem à vontade para falar. Tá? Nós estamos aqui mais para aprender do que para ensinar alguma coisa para os senhores. Então, gente, outro aspecto interessante sobre isso que o doutor José falou é o seguinte, até vou ler para vocês aqui, o que diz
geral, uma cláusula geral, que é o inciso 9 do artigo 12. Então, o artigo 12 diz o seguinte: os juízes e os tribunais deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Primeiro, gente, não é a ordem cronológica da sua peça, da sua petição, ou a ordem cronológica que está lá na capa do processo ou no título do processo eletrônico lá. Não é a ordem temporal nesse sentido. É a ordem cronológica de conclusão. E aí, até semana passada, estava aqui um amigo nosso, o professor Ronaldo Kramer, que é processualista lá do Rio de Janeiro, ele disse assim, ó, a questão é o seguinte: para o bom juiz, que tem gestão do seu gabinete, não vai fazer nenhuma diferença, porque ele já trabalha com a ordem cronológica e com a urgência. Agora, eu posso ter uma seleção do que vai para a conclusão, em tese, hipoteticamente. Então, o que vai para a conclusão entra na ordem cronológica. Então, o que foi concluso. A gente estava conversando isso, eu e o doutor José, porque, obviamente, que o servidor ali do cartório tem um dever de tudo que chega ele mandar concluso. Mas, obviamente, numa gestão interna de gabinete, pode ocorrer de algo que já chegou, mas que não é tão urgente, não entrar ainda na fila de conclusão. Outra postura que eu acho que essa postura reacionária, essa postura de resistência de alguns setores de que essa ordem cronológica seria inconstitucional, ou mesmo atrapalharia a prestação jurisdicional, ela cai por terra quando eu estou diante aqui das questões de urgência do inciso 8. Porque eu tenho um dever de julgar na ordem cronológica, mas eu tenho o inciso, aliás, 9, que diz o seguinte: a causa que exige urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada, está ressalvada. Então, o que acontece? O juiz pode julgar fora da ordem? Pode. Só que quando ele julgar fora da ordem, ele tem que fundamentar por que julgou e explicitar a urgência do caso concreto. Além de outras questões de urgência, que eu tenho uma cláusula geral. Porque nem tudo que é urgente está aqui disposto. Só uma colocação. Aí eu faço até uma pergunta, se tiver alguém da plateia que quiser ajudar a gente. O artigo 12 fala os juízes e os tribunais. O Tribunal de Contas se inclui nesse? Também vai se aplicar a ordem cronológica para os tribunais de contas? Seria, se essa norma se comportar bem na jurisdição, no Poder Judiciário, seria uma norma para ser trazida para o regramento interno do Tribunal de Contas? É uma coisa para se pensar, acredito eu. Num primeiro momento, a norma deixa transparecer que é voltado para o Poder Judiciário. Mas, a partir do momento que fala tribunais, numa interpretação talvez um pouco mais detalhada, aplicaria ao Tribunal de Contas? Eu acho que, se for uma norma boa... Eu acho que essa questão da ordem cronológica vem no sentido que a gente realmente possa inaugurar a República de uma maneira mais eficaz. Em que pese as exceções, o fato do magistrado ter que fundamentar, isso abre também para a parte a possibilidade de questionar. E, querendo ou não, é assim que vai se consolidando esses conceitos. Então, enfim, não sei, eu sou mais otimista, porque eu acho que a gente cada vez mais coloca para os órgãos jogadores, aí inclui o Tribunal de Contas, cada vez mais fazer o quê? Tentar se livrar do tráfico de influência, que a pessoa não tem que procurar escritório X para ter sucesso, que as pessoas, inclusive para advogar, eu não advogo, confesso, há muito tempo que eu não advogo, mas eu fico imaginando as pessoas que advogam, que se esforçam, que às vezes não tem chance de ter bons clientes, porque não, olha, eu acho que também não quero ser ingênuo, não vamos mudar uma prática tão nociva a partir só do Código de Processo Civil. Mas, inegavelmente, acho que está com o espírito das ruas, essa nova questão cronológica. Ou seja, a rua pede mais república. Né? Que já é um ganho, não tenho dúvida. É um passinho para frente. Eu só estou duvidando do tamanho desse passo. Né? Mas que é um passinho, Tanto é que eu comecei falando, para o juiz comprometido, é uma norma de proteção. É assim que eu vejo. Eu quero mesmo essa ordem cronológica, porque eu já observo ela no dia a dia. Então, é um passo, sim, para fortalecer cada vez mais. Tentar acabar, que eu acho difícil a gente acabar, mas tentar acabar com o tráfico de influência, com o protecionismo que a gente sabe que existe. Nós trouxemos, o que eu estava falando para o professor Benhor, nós trouxemos tema para 3 dias de conversa. Então, nós vamos tentar ver aqueles mais... Mas é interessante, tem muita coisa. Agora, é interessante entender o fundamento desta norma. Porque, na verdade, com a emenda 45 de 2004, a gente teve a inclusão do novo preceito constitucional, novo para a gente,
que é o preceito da razoável duração do processo, que se aplica aos processos jurisdicionais e administrativos. Até escrevi um artigo sobre isso, e se você parar para pensar, isso é uma coisa da nossa cultura. A gente precisa de um artigo dizendo que você tem que ter razoável duração do processo. E agora eu tenho que ter um artigo, um infraconstitucional, reafirmando isso. Não bastasse isso, eu tenho que ter um outro artigo que estabelece um critério que leva a uma efetividade da busca constitucional. E mais, não é só constitucional. A razoável duração do processo tem previsão, uma garantia prevista em normas de direito internacional. Um tratado, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, prevê expressamente a razoável duração do processo, no artigo 7º. Então, a gente importou já um princípio, um preceito para a nossa Constituição. E, ao meu ver, a importação desse princípio, importar esse princípio para a Constituição, nem seria necessário, só é necessário por conta da nossa cultura. Porque quando você tem o princípio do livre acesso ao judiciário, e o professor Kazuo Watanabe já diz isso, o livre acesso ao judiciário, que é um princípio que existe muito antes da razoável duração, o acesso ao judiciário é o acesso a uma ordem jurídica justa. E uma ordem jurídica justa só pode ser em tempo razoável. Obviamente, o exemplo que o professor Benhur deu aqui é muito válido, por quê? Aquele advogado que atua, por exemplo, na Corte de Contas, né, ou no Poder Judiciário, tanto faz, ele pensa assim, nossa, meu processo, eu não conheço ninguém para pedir para ir mais rápido. Mas essa configuração de relacionamento, em que pese ser necessário, às vezes, você ir lá, explicar e conversar, ela não deveria existir. E a ideia, ela vai deixar de existir? Não vai deixar de existir, porque a norma não transforma as pessoas. Mas ela é, sim, um primeiro passo de conscientização, né, de que, olha aí, não vai decidir cronologicamente, então por que não vai decidir? Força essa dialética necessária. Bom, um terceiro ponto aqui que eu trouxe para vocês é a questão do processo cautelar. Aliás, tem uma pergunta aqui do colega? Sempre que ocorrem alterações no ordenamento jurídico, a gente vê questionamento de todas as bandas. Esta questão da ordem cronológica preocupa, evidentemente, os profissionais, aí, o pessoal que trabalha no direito, como o escrivão vai pegar... A gente sabe que hoje os tribunais estão abarrotados aí de processos, chega lá, tem uma pilha que vai do chão ao teto. Como o escrivão vai pegar os processos, vai selecionar, vamos dizer assim, para fazê-los conclusos ao magistrado. Ele vai chegar lá e pegar os mais antigos, ele vai receber alguma... Não sei se o sistema vai disponibilizar um relatório pela ordem de distribuição, para ele fazer concluso e encaminhar ao magistrado. É importante dizer para você o seguinte, tem que ter uma lista de conclusão de ordem cronológica e essa lista tem que estar publicada. Não disse isso, a gente não disse. Você me permite? Claro. Hoje, com o processo eletrônico, isso é mais fácil. A partir do momento que o processo foi para o escrivão analisar se é o caso de conclusão para a sentença, ele tem a data que foi para o escrivão. Então, obviamente, ele vai ter que obedecer. Recebi primeiro esse processo, analisei a sentença, vai esse. Recebi depois esse outro processo, então ele vai obedecer a ordem que ele recebeu. Isso hoje, eletronicamente, tudo disponibilizado, acesso público, né, na rede mundial. É lógico, existe forma de burlar? Inúmeras, inúmeras. Mas já é um passinho de controle. Não sei se vai ser o controle todo, e a norma processual nem teria como trazer esse detalhamento. Mas o Código de Normas da Corregedoria, ele fala, o escrivão tem o prazo, se não me falha a memória, de 48 horas para fazer conclusão. Recebeu, em 48 horas ele tem que fazer. Em que ordem ele vai fazer? Na ordem que ele recebeu. Creio eu, porque senão, como a gente estava conversando, vai existir uma burla essa fila. O escrivão recebe lá 2.000 processos, os 2.000 são para a sentença, agora ele fala, bom, então, esse aqui é do meu amigo, eu vou mandar primeiro, ele vai para o primeiro lugar da fila. Esse é do... Então, não haveria sentido na regra, mas, a meu ver, as normas das corregedorias já acabam sendo uma proteção. E com o processo digital fica muito mais fácil, né? O processo físico não teria como eu, advogado de um processo ou de 10, saber quando foi concluso os outros, quando foram conclusos os outros processos. Um outro dispositivo interessante, quer dizer, uma outra mudança muito interessante se refere ao processo, às tutelas de urgência. A gente tinha no livro 5, temos ainda, que está vigente, do CPC de 73, um livro inteiro sobre as cautelares gerais e cautelares específicas, ou nominadas, ou inominadas, temos as duas. Esse livro inteiro deixou de existir.
Nós não temos mais as cautelares específicas. Não existe mais a cautelar de sequestro, de arresto, a cautelar de busca e apreensão de menores, e assim por diante. Cada uma dessas cautelares tinha requisitos específicos, né? Requisitos, no caso das específicas, e os requisitos gerais, no caso do Poder Geral de Cautela, que estava ali circundando as demais. Mas, Alexandre, uma pergunta que pode surgir. Hoje eu não tenho mais a possibilidade de buscar aquele provimento que eu buscava no sequestro? Tem. Só que hoje eu tenho um método muito mais simplificado, que divide as tutelas provisórias entre tutelas de urgência e de evidência. Então, tudo aquilo que eu tinha, aqueles diversos artigos, até uma coisa que a gente lamentou, assim, por um lado, eu e o Dr. José, porque a gente escreveu num livro nosso de processo civil o capítulo inteiro de cautelar, em 2013, umas 100 e poucas páginas que nós perdemos, o que vendeu, vendeu. Agora, né, para atualizar, isso fica um pouco mais fácil, mas, enfim, eu não tenho mais as tutelas. Hoje, tudo que eu tinha lá está deslocado para uma parte geral do processo de conhecimento, em que eu tenho tutela provisória. Bom, a segunda parte da nossa discussão aqui, o doutor José vai passar para a gente. Só a respeito das tutelas de urgência, muito se falava, e se fala ainda, porque o Código de 73 ainda está em vigor, da diferença da fumaça do bom direito e da verossimilhança das alegações, do perigo in mora e do perigo de dano irreparável. Então, a ideia do Código foi sintetizar tudo em uma coisa só, né? Agora, o perigo para uma providência cautelar ou uma tutela antecipada é o mesmo, a aparência da verdade para uma tutela antecipada ou para uma tutela cautelar é a mesma. Acabou com aquela discussão que rendia até livro, né? Tinha tese de mestrado, de doutorado. Um livro inteiro para falar disso. Discute. Então, não fomos só nós que perdemos, não. Teve muita gente que perdeu porque essa discussão acabou. Como eu disse, nós temos assunto para dar e vender. Inclusive, nesse último tópico que foi falado, uma inovação que é a tutela de evidência, né? A tutela de evidência é uma novidade. A gente vai ter que ver como que se comporta a tutela de evidência. Basicamente, traduzindo em letras menores, quando o juiz verificar que o pedido é evidente, encaixando-se alguns requisitos do Código, ele já profere a decisão definitiva ali, e se a parte não agravar, acabou o processo ali. É como se a evidência do direito da parte fosse tão grande que não comportaria nenhuma discussão outra. Então, e também a questão da estabilização da tutela antecipada, que é uma novidade. O juiz concedeu a tutela antecipada, a parte não agravou, está estabilizada, como o julgamento do mérito. Aí surgem questões, cabe, então, ação rescisória? A partir de quando? Desde quando? Então, são questões assim tormentosíssimas, que já vêm desde a primeira versão do novo CPC na Câmara, que já vem se discutindo, né? Já existem alguns enunciados criados sobre isso por pessoas que estão estudando o Código já há algum tempo. Então, só da tutela antecipada e da tutela de evidência dá para a gente passar a tarde inteira discutindo. Agora, nosso objetivo é trazer alguns pontos polêmicos. O aprofundamento nós vamos ter que fazer no dia a dia. Na medida do possível, a gente vai fazendo hoje ainda. Uma outra alteração, que a gente chama de alteração geral, é a obrigatoriedade agora, em todos os processos, ter uma audiência inicial de conciliação ou mediação. Quem advoga lembra do procedimento sumário, em que era necessário uma audiência inicial. E o procedimento sumário, ele não deu certo. Aí todo mundo sabe. Os processos em que o rito era o rito sumário, às vezes até o juiz já despachava dizendo, olha, embora o procedimento seja o sumário, eu mando citar, não vou marcar audiência nenhuma. Porque a experiência da conciliação não foi uma experiência exitosa, não se saía conciliação. Então, esse artigo traz embutido nele uma ideia que o Poder Judiciário já abraçou há algum tempo, que é a ideia de uma solução alternativa para resolver os conflitos, através da mediação. Não é possível a gente continuar com a cultura de que tudo tem que ser resolvido pelo Poder Judiciário. Para quem eu não conheço a fundo, mas já tive alguma ideia de como funciona o Poder Judiciário chinês. Lá, vocês imaginam, um país com 1 bilhão de habitantes,
Como é que os conflitos são resolvidos? A grande maioria na mediação. Não se chega ao Poder Judiciário. Existem as câmaras de mediação nos bairros e lá se resolve tudo. Para você chegar no Poder Judiciário, só grandes empresas, grandes corporações ou causas muito impactantes. E aqui no Brasil, nós não estamos caminhando na mesma direção. A conciliação no juizado especial, de uma certa forma, para quem trabalha no juizado, sabe, muito se resolve na conciliação. Porque o Poder Judiciário, infelizmente, ele não consegue dar vazão à enorme quantidade de litígio. O que está por trás dessa proposta? Que eu tenho minhas dúvidas se vai dar certo, mas qual que é a ideia por trás? Mudar a cultura. A nossa cultura tem que ser uma cultura de entendimento e não mais de litígio. A gente joga sempre a culpa no Poder Judiciário, que é moroso, que é isso, mas se o meu voo atrasa 10 minutos, eu quero entrar na justiça. E eu tenho direito? Tem, mas vamos procurar um entendimento ao invés de uma decisão. Então, a gente tem que mudar a cultura de que a gente pode compor, a gente pode abrir mão um pouquinho daquele direito para poder deixar a solução do litígio na mão do judiciário quando realmente for uma coisa onde não caiba a conciliação ou onde as partes estão muito distantes. Como que vai ser na prática esse artigo? Como que eu estou vendo assim na experiência do dia a dia? Filas e filas de audiência, né? Imagina, para todas as causas deverá haver uma audiência de mediação. Os tribunais estão preparados para ter mediador e conciliador? Não estão. Não tem. Então, tem os conciliadores do juizado, mas conciliar é muito diferente de mediar. Mediar, você precisa se colocar ao lado das duas partes e entender o problema de cada uma delas, para poder fazer com que elas entrem em um acordo. Conciliar, o conciliador está só ali no meio, tem acordo, tem, não tem, acabou. Isso daí não resolve o problema, só cria mais um ônus. Então, eu vejo de cara filas e filas de audiência, juízes marcando audiência de conciliação para daqui a 1 ano, porque numa vara que tem 10 mil processos, que entram 400 novas ações por ano, como é que ele vai marcar a audiência de conciliação para amanhã? Não vai conseguir. Então, eu já te passo a palavra. Então, vai ter esse problema, primeiro, de gestão, e segundo, o que o Código fala? Algumas coisas interessantes. Se a parte não quiser essa audiência, ela pode já, na inicial, falar, juiz, eu não quero audiência de conciliação, já abre mão, o juiz já nem marca. Pô, mas o que adianta? Não, cadê a cultura da mediação? Se todo mundo colocar, já vai colocar um tópico no cabeçalho da petição, não quero a conciliação. Então, não vai adiantar. A cultura da mediação nós não vamos conseguir incorporar. Esse artigo é um dos que podem fazer com que o tempo de vida do processo diminua. Como? Cada vez mais havendo mediação, os processos onde não existia mediação serão haverá um número menor de processos que o juiz deverá decidir. Ou seja, a decisão vai sair de uma forma mais rápida e o jurisdicionado, no final das contas, vai ganhar. Uma outra coisa curiosa, se uma das partes não comparecer na audiência de mediação e não informar, não justificar, existe uma pena de multa de até 2% do valor da causa. E aí eu já gostei, revertido para o próprio Estado, ou para a União, se a causa for da Justiça Federal. É um ato atentatório à dignidade da justiça. Então, dá para ver por trás que a ideia é chamar para mediação. O que me preocupa? Os tribunais têm que começar a se mexer. Fazer curso, preparar o pessoal, fazer concurso público para mediador, exigir realmente que a pessoa saiba mediar, para não ficar uma mediação figurativa, só mais um ato processual. Senão, nós vamos cair naquilo que existia no procedimento sumário. Pois não. Eu queria saber se essa audiência está prevista logo quando se inicia o processo, como no rito sumário, ou depois de instaurado o contraditório e tudo mais? É o primeiro ato do processo. Primeiro ato. O juiz já despacha, designando como a no juizado, por exemplo. A pessoa recebe a contrafé junto com a citação, já para participar da audiência antes de contestar. Ah, tá. Agora, é interessante que no âmbito de direito de família, nas questões que envolvem processo de família, tem um dispositivo que recebe algumas críticas, que nos processos de família, na verdade, a pessoa receberá a citação sem a contrafé para participar de uma audiência. E aí tem uma discussão sobre o contraditório neste caso. Eu acompanhei algumas discussões lá entre os legisladores, e um dos fundamentos que surgiram é o seguinte: nas questões de família, como eu tenho ali o aspecto
de sentimento e tal, envolvimento emocional à flor da pele, quando a pessoa recebe a peça com a contrafé e lê a petição inicial, dependendo do nível de contundência ou não dessa peça, ela não vai para a audiência de conciliação querendo fazer acordo, né? Então, esse é um outro mecanismo interessante. Com relação a esse ponto, a prática, infelizmente, mostra ser um pouco diferente. Hoje, se a pessoa recebe uma citação, a primeira coisa que ela faz é procurar um advogado ou defensor público. Com o processo eletrônico, o advogado, na hora, vai ter acesso ao processo e descobrir o que a pessoa está respondendo sobre o quê, qual é o teor daquela inicial. Então, ela já vai para a audiência sabendo do que se trata. Então, não se compreende a razão disso. Você notificar uma pessoa sobre uma ação, mas não falar que ação é essa. Não dá a ela conhecimento do que ela está respondendo. Por outro lado, nas questões de família, a mediação vai ser muito importante. Hoje, na prática diária, eu passo pelo menos uma tarde por semana fazendo audiência de família. Essa tarde eu não vou passar mais. Vai ser feito por um mediador. Se a coisa for bem feita, um mediador, você vai ter que colocar um assistente social, um psicólogo, uma pessoa com conhecimento jurídico. Uma coisa mais interessante, para trazer um pouco de justiça até para o processo. O Código fala que essas audiências elas terão que ter um intervalo de 20 minutos entre uma e outra, para evitar que o juiz marque lá 1000 audiências numa tarde, com intervalo de 10 segundos entre uma e outra, como às vezes acontece. Quem advoga na Justiça do Trabalho sabe disso. Raramente acontece. A pessoa está intimada para uma audiência a 1h da tarde, a audiência dela vai começar às 5h30. Eu acho que uma postura de respeito ao jurisdicionado é você cumprir o horário. Isso é o mínimo. Eu, quando vou num médico marcado para as 15 horas e o médico vai me atender às 17, eu fico morrendo de raiva. Então, eu também não quero que o jurisdicionado fique com raiva de mim. Então, na maioria das vezes, eu espero. Acaba a audiência e falta 20 minutos para a próxima. Por quê? Porque a gente tem que procurar fazer para os outros aquilo que a gente quer que façam com a gente. Mas isso é postura, e o Código talvez venha aí mostrar essa postura para o juiz. Juiz, intervalo de 20 e 20 minutos entre uma audiência e outra. Um ponto importante, José, se me permite, é com relação à mediação, porque a gente vai ter a participação efetiva nessa fase, mas também em qualquer fase do processo. A conciliação hoje pode acontecer, a gente sabe, em diversas fases do processo. Mas o dispositivo aqui prevê a mediação, a conciliação e prevê também a arbitragem. Quero ler para vocês aqui o trecho para entender a dimensão desse dispositivo. Ao final, a gente vai sortear para vocês um exemplar deste livro aqui, que é um Código de Processo Civil comparado, viu? A gente podia trazer para todos, a gente trouxe um. E aí, vamos lá. Olha o que diz aqui o artigo 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for, respondendo até a pergunta do doutor Fabiano, e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Parágrafo 1º. O conciliador ou mediador, onde houver, e aí é o ponto de implementação estrutural da norma. O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, são atos diferentes, observando o disposto neste Código, bem como as disposições de lei. Qual o ponto importante aqui, além dessa questão estrutural, que, a princípio, a gente não vai ter mediadores? É um novo nicho de mercado para os profissionais do direito. Eu sei que vocês aqui, alguns de vocês que exercem cargo aqui no Tribunal de Contas, têm a possibilidade de atuar fora do Tribunal de Contas, não tem nenhum impedimento, e essa atividade de mediação é uma atividade que realmente se alinha à ideia de diminuição das questões da atividade jurisdicional, que hoje está acobertada aí de demandas. Então, acho que esse é um ponto importante como nicho de mercado. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ele tem uma Câmara de Mediação, se não me falha a memória, o desembargador Romero, que estruturou essa Câmara, já faz um trabalho de mediação, mas é uma Câmara, acho que com 2 ou 3 funcionários, que atua nos processos que estão no âmbito já do Tribunal de Justiça. Agora, replicar isso para todas as comarcas, para o Brasil inteiro, para todas as audiências, imagina a imensidão disso. Então, é uma norma
para o futuro, né? Eu imagino que ela pode ser boa, é uma esperança que a mediação seja incorporada realmente na nossa cultura, e se for, nós teremos ganhos. Um outro ponto que eu acho que um dos mais discutíveis e de aplicação, para dialogar com os senhores a respeito da aplicação dela no âmbito dos tribunais de contas, nós elencamos ali as novas regras sobre a fundamentação das sentenças, das decisões, né? O artigo 489 do novo Código, parágrafo 1º, ele não só fala que a decisão tem que ser fundamentada, como ele fala agora quando que a decisão não está fundamentada, e isso acarreta a nulidade dela. Isso aí não havia, né? O que havia? A sentença deve ser fundamentada. Agora, o Código fala quando que se considera não fundamentada a decisão. Uma norma de proteção do devido processo legal. Quem nunca viu uma decisão judicial dizendo indefiro com base no artigo tal, e ponto. Ou então indefiro por falta de preenchimento dos requisitos legais, e ponto. Então, o novo Código ele vem e fala o seguinte, não estará fundamentada a decisão que se limitar à indicação do texto normativo. Então, se o juiz, tanto numa interlocutória quanto numa sentença, indefere fazendo referência ao dispositivo legal, essa decisão é não fundamentada, ela é nula. Nós vamos ter que, olha, o dispositivo legal tal fala isso, analisando o caso concreto, não se enquadra nesse dispositivo, você vai ter que explicar. O que, assim, para quem trabalha com o devido processo legal, não é novidade nenhuma, porque, de fato, a sentença, o destinatário dela é o povo. Você tem que fazer com que o jurisdicionado entenda aquilo que você está decidindo. Se você se limitar a colocar o texto legal, o jurisdicionado não entende nada. Ele vai lá no defensor, vai lá no advogado e fala, traduz para mim. Então, é uma inovação, vai dar mais trabalho, logicamente, mas é muito mais democrático. Você fala por que sim ou fala por que não e fundamenta, não simplesmente aquele argumento de autoridade, né? Também não vai ser considerado fundamentada a decisão quando o juiz aplica conceito jurídico indeterminado, sem explicar. Indefiro por ausência de verossimilhança. Não existe? Não é muito comum esse tipo de decisão? Tá, mas aonde que está a ausência da verossimilhança? Tem que ser feita uma análise daqueles documentos que foram juntados. Então, se o juiz que decidir dessa forma, essa decisão vai ser nula. Um exemplo também interessante, quando você fala em boa-fé, quando você fala em ponderação, né, o Alexis, que é o grande ícone da ponderação, acho que se ele passasse a ler vários acórdons dos tribunais superiores que invocam a ponderação como fundamento totalmente vazio, né, ele estaria, se ele lesse, né, os acórdons brasileiros, ele estaria realmente insatisfeito. Isso também cai por terra, o doutor já está falando. Eu não posso simplesmente invocar um conceito aberto, um princípio, e dizer, de acordo com o princípio da segurança, nego procedência. Isso não é possível. E um aspecto importante, assim, até para contribuir aí com a fala do doutor José, com relação à aplicação desse dispositivo para o Tribunal de Contas. Quando eu vim aqui falar com vocês sobre construção de acórdons, eu trouxe vários requisitos de fundamentação e de construção de decisão judicial que se aplicaria para vocês. E alguns daqueles dispositivos, daqueles critérios, caíram por terra, e outros foram incorporados. A questão de se aplicar ou não à Corte de Contas, e aí eu falo para vocês, ou de atividade de jurisdição de contas, ou para alguns até de atividade administrativa, o que eu discordo, seja como for, o artigo 15 do CPC, o início do CPC, traz expressamente o seguinte comando. Olha só. E aí eu digo para vocês, o artigo 489, que o professor José está aqui explicitando e descrevendo, na minha concepção se aplica assim, salvo regra em contrário, olha o que diz o 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, e aí não me interessa se é jurisdição ou se é administrativo, as disposições deste Código lhes são aplicadas supletiva e subsidiariamente. Então, a meu ver, a regra de fundamentação, e daí eu estou, principalmente porque essa regra de fundamentação encontra um valor constitucional do artigo 93 da Constituição. Então, eu tenho aqui, aliado, se eu fazer uma leitura sistemática, me parece que se aplica. A par disso, nós estamos colocando um dispositivo totalmente novo, que ao invés de diminuir o tempo de vida do processo, vai fazer com que ele aumente.
Aí eu trago alguns números para os senhores, e com relação a número é matemático, não tem argumento contrário. Até hoje ninguém me apresentou um argumento contrário. Com esse dispositivo em vigor, nós vamos ter um aumento de 40% do tempo da prática de cada ato processual. Um prazo de 10 dias úteis vão virar 14 dias corridos. Um prazo de 15 dias vai virar 21. E um prazo de 30 vira 42. Então, já há um aumento de cara de 40% do tempo para a prática desses atos processuais. Em 2014, só para ter uma ideia, de 365 dias, apenas 253 foram dias úteis. Ou seja, 69,31% dos dias do ano foram úteis. O processo só vai tramitar em 69% de um ano. Hoje ele tramita em 100% e já é demorado. Tramitando em 69,31%, vai ser mais rápido ou mais demorado? Um processo que hoje dura 5 anos, vai demorar 6 anos e 6 meses. Isso é matemático, tá? Só com esse artigo 219. Aí vocês vão perguntar, existe alguma outra regra que vai compensar essa demora? Não. Existem algumas expectativas. Como eu disse, se a gente incorporar a questão da mediação, talvez vai haver mais mediação, a longo prazo o juiz vai ter menos processo para trabalhar, vai julgar mais rápido, mas isso a longo prazo, eu falo 10, 15, 20 anos, e se acontecer, né? A obediência aos precedentes, que nós vamos falar mais à frente, também pode ser um fator de diminuição do tempo de vida do processo. Mas nós já falamos de outros, como a necessidade da fundamentação, que vai fazer com que o processo demore mais ainda. Esse artigo me preocupa muito. E já adiantando uma das teses de defesa do professor Alexandre, muito se fala em que esse artigo não teria um problema. O problema é o prazo morto do processo. Aquele tempo que o processo fica parado no cartório, ninguém dá andamento. Aquele tempo em que o processo fica parado no gabinete do juiz, 2, 3 anos esperando sentença. É esse o prazo que faz com que o processo demore, o prazo morto. O prazo vivo seria esse prazo aqui, para as partes apresentarem manifestação. Tudo bem, concordo. Agora, existe algum dispositivo para melhorar o prazo morto? O prazo morto vai continuar existindo. O juiz vai continuar demorando 2 anos para dar sentença, o processo vai continuar 1000 anos em cartório com aquela observação aguardando ir concluído, vai continuar. O CPC não trouxe nada para acabar com o prazo morto. E, além disso, ele ainda aumenta o prazo vivo. Ou seja, o vivo está quase morrendo também. E agora vai piorar. Então, por favor, não vamos sair dessa discussão de direito de uma classe de trabalhadores. Até porque esse dispositivo também protege o juiz. O prazo do juiz, o juiz tem prazo para sentenciar, para despachar. E o processo vai ficar suspenso para ele também, não vai ser contabilizado. Para o promotor, a mesma coisa. Vai ter alguém que vai falar, mas o prazo do juiz é um prazo impróprio, se ele não observar, não acontece nada. Acontece. Agora, teve uma modificação no CPC, que se o juiz não observar o prazo, essa é uma alteração que quase ninguém fala. Se o juiz não sentenciar em 30 dias, a parte pode representar, a corregedoria determina que ele sentencie em 10, se ele não sentenciar, o processo é enviado para um substituto. Então, acabou a preclusão pró-judicato. O juiz não vai mais poder praticar aquele ato que ele podia. Vai ser uma norma boa? Eu vejo como uma norma esdrúxula, porque numa vara, por exemplo, em Campo Grande, que tem 10 mil processos, é óbvio que um juiz não consegue sentenciar em 30 dias, não vai conseguir. Então, a parte vai peticionar, o processo vai para o outro juiz, que também tem 10 mil processos dele, vai ter 10.001 para sentenciar. Aí também não vai conseguir, vai para o outro, e assim o processo vai pulando. Então, essa norma, essa suspensão do prazo, também me beneficia como juiz. Final de semana eu não preciso estar preocupado, porque o meu prazo não vai estar correndo. Agora, o que eu sempre tenho que olhar? Qual é o objetivo da minha atividade como juiz? É entregar o direito para a parte no tempo mais razoável possível. Eu acho que talvez não seria um bom momento, nós não vivemos um bom momento para inserir essa regra no sistema. Talvez mais para frente, quando a gente conseguir solucionar estruturalmente a questão da demora do processo, a gente pode sim, já foi estendido, por exemplo, no novo código, as férias para os advogados. De 20 de dezembro a 20 de janeiro, os processos não andam. Então, daquele prazo que eu falei para os senhores de dias úteis, eu ainda nem contei esses 30 dias. Então, a conta diminui mais ainda. Então, é um artigo que me preocupa muito. Eu tive a oportunidade de simular um processo com todas essas novidades. Audiência inicial,
contagem de prazo em dias úteis dá um aumento de 86% de demora no processo. Tá? É assustadora, e nós vamos ver na prática. Eu já te passo, só o professor Alexandre... Pode esquecer. Gente, na verdade, não é que eu divirjo do doutor José, não. Tem divergência, não. Na verdade, a gente estava refletindo sobre isso. E agora ele acabou de ferir o contraditório, que o meu argumento, ele adiantou meu argumento, já contrapôs meu argumento, então... Mas eu obedeci o código que fala que você tem que adiantar, né? Até a questão Cooperação. de ofício. Cooperação, entendi. O doutor José simulou um processo como um juiz diligente, ele simulou um processo realmente, quantificou isso, mostrou os dados para mim, só que ele esqueceu de que estava presidindo o processo era o doutor José de Andrade. E não tem, em todas as comarcas do Brasil, não tem o José de Andrade, que você protocola e depois de alguns dias vai para o gabinete, ele vai decidir e vai devolver. Né? Esse é um ponto que eu penso muito, porque eu acho que a questão do dia útil realmente talvez seja um pleito dos advogados, aqui eu não estou falando como advogado, estou falando como processualista, como professor. Para quem atua na prática, sabe disso, quando sai uma publicação de 5 dias na quinta-feira, né? E aí você pensa, sexta, liga para o cliente e fala assim, e aqueles documentos que você tem? Ele fala, estou viajando. E é sexta, ele não quer nem te ouvir, não quer nem entender. Chega na segunda é segunda, né, gente? Segunda você não quer receber nenhuma ligação. Você está cheio de coisa. Chegou terça, acabou o prazo. Quer dizer, nesse contexto, quando eu falo do tempo morto do processo, eu me refiro, na verdade, e isso não decorre só por culpa do juiz, eu brinquei no início, né? Mas, obviamente, em varas em que eu tenho um número de processos gigantesco, a meu ver, em que pese matematicamente eu ter um acréscimo de dias, de fato, eu não tenho um acréscimo da prestação jurisdicional, de tempo na prestação jurisdicional. Bem, mas essa é uma questão que a gente está construindo ainda, não é uma divergência em si? Não, para falar bem a verdade, eu torço muito para que, na prática, seja diferente. Eu não vejo como, porque a matemática não deixa a gente mentir, não tem confusão. Então, se o código trouxesse soluções para acabar com o tempo morto do processo, isso daí não depende de uma alteração do CPC, depende dos tribunais terem estrutura para deixar uma quantitativa de processo razoável com um juiz, para punir o juiz que não trabalha, ou que efetivamente possa punir aquele juiz que mal aparece no gabinete. A gente sabe que isso, infelizmente, acontece, como acontece em todas as áreas. Né? A gente não pode pegar uma exceção, como disse o professor Alexandre, aquele prazo de 5 dias que termina logo, e transformar ela na regra. Existe exceção, lógico, nós estamos transformando a exceção numa regra. Vai haver uma demora, eu espero que essa demora seja compensada por outros dispositivos, mas que eu ainda não consegui enxergar quais. Talvez um deles o nosso próximo assunto. José, antes de encerrar, até gostaria de ouvir o professor Benhur com relação a isso, quem mais quiser se manifestar. Ainda no 489, eu tenho uma regra interessante, que recebeu muitas críticas de quem estuda direito constitucional. O parágrafo 2º diz o seguinte, quando fala da fundamentação. Olha só. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais... Perdi aqui. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Uma discussão com relação a esse artigo. Esse artigo estabelece ponderação entre normas, sem especificar se eu estou falando de norma princípio ou de norma regra. E aí eu tenho uma discussão que o professor Lênio Streck levanta em uma coluna dele, que ele diz o seguinte, ele diz o seguinte, com relação a esse dispositivo, veta, Dilma, é assim o final da frase, porque, na verdade, esse texto tem uma insuficiência, sim, de descritiva, porque eu teria que colocar aqui que a ponderação se aplicaria apenas à norma princípio, não à norma regra. É muito discutível, tem uma reação grande, eu não posso... Mas eu começar a aplicar ponderação entre regras. Então, pego o artigo tal, vamos ponderar os dois. Eu crio uma terceira regra. Né? Enfim, isso aqui recebe muitas discussões. Um outro dispositivo interessante é o parágrafo 3º ainda do 489, que fala da interpretação da sentença. E ele diz o seguinte, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação
de todos os seus elementos em conformidade com o princípio da boa-fé. Então, ao interpretar a sentença, eu tenho que conjugar toda a sistemática e aplicar a boa-fé na interpretação dela. O que, a meu ver, eu vi um artigo sobre isso, eu posso ter algumas discussões no âmbito do cumprimento da sentença. Mas, com relação à ponderação entre normas e regras, gostaria até de ouvir o professor Benhur. A meu ver, aqui eu não tenho uma precisão normativa. É o que diz o artigo, repetindo. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada. Pode ficar à vontade, professor. A discussão é essa ponderação entre regras. Parece que o Código está permitindo isso. E parece que quem ajudar na argumentação vai ganhar um dia de folga. Aí. Nós tivemos aqui, agora perdi, no final do ano passado, um procurador daqui do Estado, que eu não sei se quem fez o curso, eu não me recordo o nome dele, é um nome bem... Xandor, isso mesmo, quem fez o professor Xandor, que teve aqui, e ele, uma das suas... falando sobre interpretação constitucional. Só que uma dos pontos que ele levantou, ele estava se insurgindo contra a ponderação. Não, mas ele dizendo que há casos que tem que se aplicar a regra, e que, segundo ele, a gente estaria extrapolando de um judiciário. As palavras não são do professor, a interpretação da fala dele agora eu assumo a responsabilidade. Mas do judiciário tímido, que não, às vezes não dava a interpretação todo o seu vigor, não entendia o judiciário como co-criador do direito no caso concreto, a um judiciário que tudo seria objeto de interpretação. Segundo ele, o papel da regra é trazer a segurança e o princípio é a justiça, é desse equilíbrio, né? Eu acho que, nesse caso, professor Alexandre, o que você percebe no novo Código de Processo Civil é dessas novas técnicas de interpretação serem incorporadas, meio que quase que a fórceps, né? Enfim, talvez, como disse agora há pouco o doutor Zé de Andrade, que em outras situações ocorrerá uma modulação, nesses casos aí também a doutrina vai ter que burilar, que, a meu ver, é próprio de uma democracia. A gente parte da premissa, eu já fui legislador, que o legislador tem a última palavra sobre tudo. Na verdade, o legislador, espera-se que se produzam boas leis. Agora, o sentido dessas leis é um papel da criação da comunidade jurídica. Então, me parece que a gente pode fazer desse ponto do limão à limonada, porque o debate que vai ensejar, o conflito entre normas, toda a própria ideia de norma, não confundir norma com enunciado normativo, eu vejo com uma certa alegria, mesmo correndo esse risco, mas a gente está trazendo novas categorias da intervenção constitucional para o Código de Processo Civil e que revela, na verdade, cada vez mais a busca da justiça mesmo, né? A título de contribuição, esse artigo me autoriza, como juiz, despachar no seguinte sentido: deixo de observar o artigo 219, que fala que os prazos serão contados só em dias úteis, em razão do princípio da razoável duração do processo. A grosso modo, é o que ele me autoriza a fazer. Eu estou desconsiderando uma norma com base em um princípio. Então, essa é a crítica, né? Não são coisas que podem brigar. É um ponto interessante. Ainda mais essa crítica do professor, do procurador de Estado, Xandor, é com relação à aplicação da ponderação em relação aos próprios princípios, a norma princípio, né? E aí, agora, eu tenho... Na verdade, a gente já está no processo de retração, né? Vamos tentar adequar mais a aplicação da ponderação, vamos aplicá-la de forma adequada, com relação aos princípios, de forma fundamentada, criteriosa. E aqui o CPC traz mais um passo para a ponderação mais aberta. E eu estou tratando de lei, norma, regra. E aí, quer dizer, não está tratando de norma, regra, está tratando de norma. E aí eu posso, me cabe interpretar se aqui ele está falando de norma, princípio ou de norma, regra. É um ponto interessante para se discutir. Parece que tinha alguém querendo ganhar um dia de folga aí para ajudar. Mais que um, doutor Andrade. Como o assunto levantado pelo professor Alexandre diz respeito a conflito de normas, há toda uma teoria, no âmbito da teoria geral do direito, que trata especificamente de antinomia jurídica. Então, eu não vejo como o legislador, colocando a palavra ponderação, ele vai
de encontro a toda essa construção a respeito do conflito de normas. Parece-me, sem aprofundar, que a palavra ponderação ela não está no sentido técnico utilizado pela doutrina no que diz respeito à ponderação entre princípios jurídicos. Logo, é conflito de normas o assunto, é sobre ele que o juiz vai decidir, o juiz vai se valer dos seus estudos sobre antinomia jurídica e vai resolver a questão. A crítica que se fez, muito até no sentido de que não haveria necessidade de colocar uma discussão doutrinária num texto legislativo e de uma forma tão sucinta, sem explicar a que veio. Isso daí a doutrina já resolve e vai continuar resolvendo. A teoria dos fundamentos óbvios. Exato. Então, essa crítica que o professor Lênio fez no artigo dele, no sentido de que veta porque esse é um dispositivo que, além de não trazer um bem, só vai trazer confusão. E, de fato, a gente ainda não consegue entender para que veio esse dispositivo e ainda está dando, vai dar mote para interpretações absurdas como essa que eu acabei de falar. Quando o legislador é claro, a norma não dá aso a muita interpretação, é fácil mesmo, né? Como se fosse uma atividade matemática. O problema é quando não há, né? Mas concordo plenamente, a gente tem que tomar muito cuidado para não ter aquela atividade do juiz que quer sobrepor ao legislador, mas na atividade judicante, infelizmente, às vezes a gente tem que interpretar uma obscuridade da norma. Sim, sim. Prejudica um pouco a segurança jurídica, né? Mas existem mecanismos para a gente tentar dar essa segurança. Parece que tinha mais... Ah, pois não. Doutor, há um tempo atrás, meu nome é Miriato, sou da Secretaria de Administração, sou externo aqui. Obrigado. E há um tempo atrás eu li um artigo, o professor Alexi, doutor Alexandre já mencionou, ele afasta, tira de lado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade a um momento, deixa de lado, e em normas conflitantes, normas principiológicas conflitantes, ele pega a razoabilidade como norma otimizadora para ponderar aquele conflito principiológico. Acredito que a redação legislativa do novo CPC pode ter homenageado isso aí, de fazer a razoabilidade e proporcionalidade um mecanismo para o juiz, na cognição ali do problema, falar assim, não, é mais razoável você enaltecer um princípio e depreciar outro, mas isso fundamentadamente, lógico, entende? Então, acho que usar a razoabilidade no conflito principiológico, acredito que é uma saída. Queria saber se tem fundamento. É interessante. Eu acho que no conflito principiológico, tranquilo. A questão é que, e daí eu tenho que ler como você está lendo, leio como você está lendo, eu estou dizendo aqui de norma a princípio. Quando o CPC diz norma, eu tenho que ler norma a princípio. Eu já tenho alguns artigos, e daí beira o absurdo, entendendo que aqui o CPC não faz a separação, não faz a diferença entre norma a princípio e norma a regra. E aí é uma questão, quando eu tenho duas regras, se eu posso aplicar a ponderação. Eu fico com a sua interpretação no princípio, com o acréscimo do professor Herbert lá, com relação à falta de técnica do legislador de utilizar a palavra ponderação. A palavra ponderação é utilizada de forma banalizada em julgamentos, em livros, em artigos, e aqui, na minha opinião, foi banalizada também num dispositivo, em que utilizou ponderação, mas não pensou em Alexi, não pensou quais são os critérios, não pensou quando eu posso aplicar a ponderação, se eu posso aplicar só em princípio, se eu posso aplicar em regra. Aí que está o ponto que a gente vai construir discutindo. Obrigado. Podemos ir adiante, pessoal, com outro assunto? Então, vamos lá. Outros dois pontos que nós trouxemos, e um é uma grande novidade do Código, é chamado de incidente de resolução de demanda repetitiva. E, para começar a falar sobre ele, eu vou lembrar de um caso que, se os senhores não foram advogados num caso desse, talvez foram até autores. Ação contra Brasil Telecom, contra tarifa mensal básica, que a telefonia, não só ela, como outras, cobravam dos usuários. Então, essa ação abarrotou todo o Poder Judiciário. Não teve um juizado especial
do Brasil, não foi do estado do Mato Grosso, não, do Brasil, que não teve o seu número de processos triplicado, quadruplicado. Eu falo pela experiência de Aquidauana, a gente trabalhava com 500 processos no juizado, só em um mês eu despachei 500 processos só desse tipo. Então, em um mês, dobrou, e no final das contas nós chegamos a 4.000 processos, sendo 500 os processos ordinários e os demais desse tipo de processo, que se discutia uma tese jurídica. É válida ou não é válida a cobrança dessa tarifa de assinatura de telefone? A empresa poderia cobrar essa tarifa ou o custo dela tinha que ser retirado das ligações efetuadas? Essa era a discussão jurídica. Então, criou-se, através do artigo 976 e seguintes, esse incidente para resolver essas demandas repetitivas. Então, se fosse hoje, a partir do momento que desse entrada a um processo desse em Aquidauana, o que o juiz teria que fazer? E aí o Código fala quem são os legitimados para suscitar esse incidente. São todas as partes, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o próprio juiz de ofício. O juiz fala, opa, aqui tem uma causa possivelmente repetitiva em que a resolução é de uma questão jurídica. Ele suspende o andamento desse processo e manda para o Tribunal de Justiça que ele está vinculado. O órgão especial do Tribunal de Justiça vai decidir e aquela decisão aplica-se a todo o Estado. O que aconteceu muito e acontece nesse tipo de processo, nessas demandas repetitivas? O vizinho ganha e o outro não ganha. Então, cadê a segurança jurídica? Cadê a satisfação com o Poder Judiciário uno, coerente? Isonomia. E o cara chega e fala, meu advogado deve ser muito ruim, porque eu perdi, mas meu vizinho ganhou. Todo mundo ganhou e eu não ganhei. Mal sabe ele que o juiz saiu de férias, entrou outro e julgou diferente. Como é que o advogado vai explicar isso para a parte? Então, a insegurança jurídica ocasionada por esse tipo de julgamento, com o novo CPC, tende a não existir. Vão haver problemas com esse incidente? Certamente, é um instituto novo, né? Sem muito precedente. É como se tivesse tirado a resolução de recursos repetitivos e foi trazido agora para o começo de uma ação. Né? Onde que vai além? Se eu entro com uma causa dessa em Aquidauana, a resolução, o incidente vai para o tribunal julga, tem aplicação em todo o Estado. Então, todos os processos ficam parados, não há necessidade que o juiz de outra comarca, de Campo Grande, suscite o mesmo incidente, mas vai acontecer, eles vão suscitar. Então, eles vão ser todos reunidos no Tribunal de Justiça, para que possa haver o julgamento daquele primeiro e aquele julgamento é aplicado a todos os demais. Qual o recurso cabível? O recurso extraordinário ou especial. Se no processo oriundo daqui do Mato Grosso do Sul for julgado um extraordinário, a decisão vale para o Brasil inteiro. Então, veja, é uma coisa que a muito longo prazo tende a diminuir esses recursos, esses processos que abarrotam o judiciário. Outro tipo, expurgos inflacionários. Talvez quem nunca entrou também como advogado, como parte, pode ter entrado. Está se discutindo há muitos anos. E agora todos os processos estão sobrestados, aguardando uma decisão do Tribunal Superior. E o tanto de decisão conflitante que já saiu. Quantos casos de que o vizinho ganhou e o outro não ganhou? Então, o Código, nesse sentido, vem privilegiar a segurança jurídica. Pois não, professor? Eu acho interessante, eu acho que essa norma, na verdade, é uma das, na minha opinião, das mais felizes do CPC em termos de atender a razão da duração do processo. Interessante os requisitos que o 976 traz. Ele diz o seguinte, para haver incidente, porque o incidente se parece muito, a lógica é da multiplicidade de ações que tratam do mesmo tema. É a lógica do recurso repetitivo. Só que, para chegar em recurso repetitivo, eu tenho que ir até o STJ. Aqui eu comecei, então, protocolei uma peça lá perante a comarca lá, que o doutor José é presidente daquela vara de cível. Eu propus aquela demanda, o alerta despertou para outros jurisdicionados de Aquidauana, de Anastácio, de Campo Grande, enfim. O que poderá acontecer? O juiz poderá, preenchendo 2 requisitos, simultâneo, é o que diz o artigo. É cabível o incidente quando houver simultaneamente, primeiro, repetição de processo que contenha controvérsia, de mesma questão, unicamente direito. Segundo requisito, que esse processo gere risco de ofensa à isonomia ou à segurança jurídica. Ou seja,
a postura proativa aí é a questão de colaborador, de cooperação do próprio juiz. O juiz pensando, olha só, essa demanda vai se repetir em vários casos aqui no nosso município. Ou se eu sou de Campo Grande, em várias varas cíveis. Eu tenho que ter uma solução rápida para eu não ter a possibilidade de muitas demandas. Porque, na verdade, se eu tenho várias decisões, uma diferente de outra, eu posso tentar e ter a sorte de ter uma resposta positiva, o colega do lado pode tentar e ter o azar de ter uma resposta negativa, e aí eu tenho uma quebra de isonomia, uma insegurança da aplicação da mesma questão. Então, o interessante é isso. Essa norma aparece como uma nova técnica de sumarização, completamente nova, e que acaba com um problema no nascedouro. Hoje eu tenho repetição, vocês conhecem processo de revisão, por exemplo, de contratos bancários, que mesmo depois da posição firmada pelo STJ, ainda tentavam repetir no Tribunal de Justiça, porque eu tinha um desembargador no tribunal que entendia, mesmo depois da posição do STJ firmada, que entendia que a revisional caberia naqueles termos. Muita gente tentava para tentar chegar naquele desembargador. Quer dizer, enfim, é uma norma feliz. O dispositivo fala que a decisão do tribunal nesse incidente aplica-se aos casos suspensos e aos futuros. E ela foi tão pensada por conta desse problema da telefonia, que existe um dispositivo do incidente que fala que o juiz, dependendo do caso, se tratar o assunto de algum serviço concedido ou autorizado ou permitido, o tribunal deve fazer a comunicação ao órgão regulador para que fiscalize a observância. Então, o tribunal julgou, falou, é indevida a tarifa mensal de assinatura. O tribunal comunica lá a Anatel para que a Anatel fiscalize se realmente não está sendo aplicado com outro nome, com outra rúbrica, o que acabou acontecendo, nesse caso específico. Mas também, por outro lado, não traz sanção nenhuma. A gente sabe que isso tudo não precisaria existir no que diz respeito a serviço concedido se as agências reguladoras cumprissem o seu papel com todo rigor, como acontece nos Estados Unidos, impingindo multa, realmente fazendo sentir, fechando empresa, caçando permissão, o que a gente ainda não vê, ou vê, está começando a ver, no Brasil. Acho que o João tem... Pois não. Esse artigo 976, se a gente fosse analisar ele com relação ao CPC atual, poderíamos até levantar a questão de violação do princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, que sairia do juiz de primeiro grau a competência e elevaria para o tribunal ad quem. Então, eu não sei como que está no novo CPC se a relação da violação desses princípios, inclusive constitucionais, que está na Constituição, que só tem que ser decidida pelo juiz competente. Então, é interessante isso a pergunta, sabe por quê? Porque, na verdade, tem um dispositivo, João, que traz, na verdade, uma ideia, uma concepção de um processo que inicia subjetivo e passa a ser objetivo. Te explico por quê. Um exemplo disso. Olha o que diz o parágrafo 1º do 976. A desistência ou abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. Ou seja, depois do incidente ser instaurado, a relação subjetiva, a relação entre autor e réu, perde a força diante da importância do paradigma como critério de segurança jurídica e isonomia. Então, aquele interesse, e bem observado, eu não tinha pensado nisso, confesso ainda, a ideia de eu ter, ao mesmo tempo, uma flexibilização aí de outras regras, encontra fundamento em outros princípios, como a isonomia e a segurança jurídica. E o dispositivo aponta para isso. Quer dizer, mesmo que você desista para evitar que seja instaurado e para evitar essa supressão de distância, essa desistência não surte efeito com relação ao paradigma já destacado. É isso. Com relação ao ferimento ou não do juiz natural, a gente tem que observar duas coisas. Primeiro, que a lei pode fazer algumas exceções, como faz. E é o duplo grau de jurisdição. No caso, o duplo grau vai ser exercido no que diz respeito à questão, como é só questão jurídica, através do RESP, ou do recurso extraordinário. Mas a questão de fato, ela volta para o juiz julgar.
O juiz vai ter que dizer, depois que o tribunal resolveu a questão de direito, o juiz de primeiro grau vai ter que dizer se aplica aquele caso ou não. O juiz pode olhar os documentos e falar, bom, mas você nunca teve telefone. Então, você não vai receber nada. Embora o Tribunal de Justiça tenha dito que a indevida cobrança e que deve ser devolvida, você não comprovou que você teve telefone, então vou julgar improcedente. Então, eu acho que o juiz natural, nesse sentido, está resguardado, que o juiz vai se manifestar contra a questão, no que diz respeito à questão fática. Aí eu te pergunto, essa questão fática cabe apelação? E isso o Código não deixa claro. Fala que o recurso cabível contra essa decisão é o recurso extraordinário ou o recurso especial. Então, nós vamos ter que fazer uma interpretação no que diz respeito aos fatos, cabe sim apelação. E o objetivo, que é a segurança jurídica, não ter decisão contraditória no que diz respeito ao mesmo assunto jurídico, isso está resguardado. Eu acho um grande passo. Vamos ver como é que vai ser na prática também. Seguindo, um outro assunto relacionado à segurança jurídica está elencado no artigo 926 e seguintes do novo Código, que diz respeito o Código tenta estimular a observância dos precedentes. Também, uma das maiores justificativas, às vezes a gente não faz essa ligação, e muitas vezes os juízes, os tribunais não têm a noção de que uma decisão conflitante causa um impacto muito grande na economia. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com o ministro João Otávio Noronha, que foi, durante muitos anos, advogado do Banco do Brasil. E ele justificando por que no Rio Grande do Sul a tarifa, o juro bancário para você financiar um veículo era muito maior do que no Tocantins, por exemplo. Simplesmente porque, matematicamente, por conta das decisões judiciais do Rio Grande do Sul serem muito mais conflitantes, cada juiz decidindo de acordo com a sua livre convicção, mas um dizendo que a taxa de juros era ilimitada, o outro dizendo que é limitada a tanto, e o outro dizendo que é limitada a 12%, fazia com que o banco tivesse que aumentar a taxa de juros, porque a segurança jurídica dele era mínima. Já no Tocantins, com um poder judiciário menor, talvez uma coesão maior de decisão, ele podia emprestar com juro mais baixo, porque a insegurança jurídica lá era muito menor. Então, o Código quer estender essa segurança jurídica para o Brasil inteiro. Então, ele passa a falar quando que o juiz terá que observar os precedentes. Primeira coisa que ele fala, os tribunais vão ter que organizar os seus precedentes. Eu julguei uma situação jurídica, o tribunal julgou uma situação jurídica e vem julgando de forma igual, ele vai ter que fazer a uniformização da sua jurisprudência e estabelecer aqui no Mato Grosso do Sul, a nossa jurisprudência sobre juros é essa. Para que não aconteça que a primeira turma tenha um entendimento, sessão agora, a primeira sessão tem um entendimento, a segunda tem a outra, a terceira tem a outra. Tudo bem, mas isso daí já existia, essa possibilidade. A uniformização de jurisprudência já estava previsto no Código anterior, mas nunca foi observada. Agora, o Código traz alguns mecanismos para obrigar a observância disso, não só aos juízes, mas principalmente aos tribunais. E ele elenca aqui, por exemplo, como novidade, até porque no Código anterior ainda não havia o recurso repetitivo, que foi inserido por lei posterior, aquilo que foi decidido em recurso repetitivo, os tribunais e os juízes têm que observar. A assunção de competência, que também é um instituto, é uma novidade do CPC, que entrará em vigor no ano que vem, os tribunais também vão ter que observar as decisões em assunção de competência. O principal ponto fala que os juízes deverão observar as orientações do seu plenário ou do órgão especial. Então, a decisão que for dada no Mato Grosso do Sul pelo órgão especial vai, considerada como precedente, vai vincular o juiz do Estado inteiro. Nós vamos fortalecer a segurança jurídica, para que a parte, quando ela for firmar um contrato, ela já sabe como que o Tribunal de Justiça julga aquela questão que ela está se submetendo. Ela vai saber antes, ela não vai só descobrir quando entrar em conflito esse contrato, que geralmente é o que acontece. A hora que ela procura um advogado, o advogado fala, a jurisprudência aqui era assim até ano passado, mas agora inverteu, ou então tem uma turma que julga assim, mas tem outra que julga de outra forma. Vamos torcer para cair naquela turma. O objetivo, então, é dar uma uniformização
e fazer com que haja respeito aos precedentes. Eu aplico precedente não é porque eu não concordo com a decisão, mas porque aqui tem uma nuance fática que o diferencia. E também a questão do overruling, mudar aquele entendimento. Quer dizer que vai estar engessado e nunca mais esse precedente vai ter que ser observado? A ideia é que o precedente só mude quando houver uma modificação cultural, quando houver uma modificação bem estrutural. Pois não. Eu fico pensando aqui nos filmes americanos, né, que você vê o cidadão levantando a mão dizendo o seguinte, ó, precedente fulano versus fulano, 1935, e aí aquele precedente realmente é respeitado. E até tem um artigo do professor Fux que ele diz que o nosso precedente é um precedente atupiniquim. Porque aqui no Brasil, na Corte Suprema, no STF, a gente temos 11 ministros, basta 3 se aposentarem, 2 falecerem para eu ter uma mudança de precedente. A ideia é esta que o Dr. José está trazendo, a ideia do common law é a ideia onde está baseado o precedente. Eu estou tendo a oportunidade agora de orientar uma aluna sobre precedente. A primeira coisa que eu falei para ela dizer, esclarecer na monografia dela, no trabalho de conclusão. O que é precedente? Precedente no Brasil, precedente nos Estados Unidos? Porque o precedente depende também de uma cultura de precedente. E a cultura de precedente se parte da ideia de uma estabilidade de jurisprudência. O que, a meu ver, nós não temos aqui ainda. E é engraçado, eu digo engraçado porque nós, brasileiros, me incluo nisso, a gente precisa de alguém dizendo o que é, né? E como deve ser feito. O 926 no caput diz o seguinte: os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Olha só, tem um dispositivo que tem que dizer, tribunal, você tem que uniformizar e tem que manter. Quer dizer, não basta você ter 3 ministros aposentados e 2 falecidos para você simplesmente emplacar a sua ideia sobre aquele tema. Agora, isso sim é um processo muito longo. A meu ver, a ideia de você botar no dispositivo, porque a lei não transforma, botar no dispositivo é relevante, que eu tenho que manter minha jurisprudência, mas, de fato, ela não ocorre. No Brasil, não. Eu tenho algumas questões, poderia dar um exemplo de 10 exemplos para vocês aqui, em que eu tive votos no STF de 5-4. Uma votação de 5-4, basta um aposentar e o outro mudar, que o precedente muda. Será que é essa a ideia do precedente? No Brasil, é. No Brasil, é. Como a gente havia dito, a ideia é mudança cultural. A lei não faz essa mudança cultural. A lei está fazendo um enxerto do Instituto de Direito Costumeiro em um país que vive a civil law. A gente precisa da lei dizendo. Aquilo que não está na lei, a gente desconsidera. A gente não considera o costume. Então, o ministro do STF, quando ele muda um entendimento, ele fala, eu mudo porque eu estudei melhor, eu estudei mais a fundo e entendo que não é assim, é assado. Sendo que, na verdade, ele teria que dizer, eu mudo porque houve uma mudança na sociedade, e a mudança na sociedade é essa e aquela, que faz com que a gente mude. A questão de casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. A questão de racismo nos Estados Unidos é muito forte. Lá houveram mudanças, porque em alguns estados se permitia, simplesmente. Eu posso, sim, porque culturalmente havia discriminação e poderia haver, o Estado apoiava. E a ideia da mudança de cultura é que nós todos, como operadores jurídicos, passemos a ver que eu só posso mudar um entendimento se houver uma mudança cultural, costumeira, consuetudinária, e não uma mudança de entendimento. Eu sei mais, eu estudei mais, o meu fundamento jurídico é melhor e eu vou mudar. O problema está muito ligado à vaidade. A pessoa quer ser, talvez, a autora daquela mudança de entendimento, porque escreveu uma tese, porque escreveu um livro e quer emplacar a todo custo, sem se preocupar com o impacto que isso tem em toda uma sociedade. Então, essa mudança, eu até falo, quem quiser hoje escrever alguma coisa no direito processual civil, escreve sobre precedente, que é uma das coisas que mais vai dar problema, vai dar confusão por conta do precedente tupiniquim. É uma coisa de uma outra cultura jurídica trazido para a nossa. Eu não sei como que vai dar. Pois não.
Só sobre esse item, me ocorreu aqui agora a posição do ministro Celso de Mello, o nosso decano, a respeito do Pacto São José da Costa Rica, dos pactos do Tratado de Direitos Humanos em geral. Ele partiu de uma posição que entendia que era infraconstitucional, até uma posição que achava que o pacto está acima da Constituição. Né? Nesse caso, digamos assim, não é natural, porque aos poucos a gente vai assimilando esses novos institutos, vai globalizando não só a economia, mas também o direito. Não é um fenômeno também que, ou seja, o professor Barroso tem um artigo a respeito da relação entre política e o direito, né? Não faz parte também desse contexto de amadurecimento das nossas instituições, enfim, não tem uma... Eu acho que faz, sim. Esse é um dos componentes, ele não pode ser o único. Né? Eu não posso, se houve, sim, uma mudança econômica, ou hoje o tempo já não justifica que eu pense como penso no passado, eu vou ter dados fáticos para mostrar por que eu preciso mudar. Né? Agora, não cair no subjetivismo. Eu estudei mais a fundo a questão, por que mais a fundo? O outro também estudou a fundo, mas com a visão daquela época. Então, a visão de hoje se justifica? Concordo, esse acho que seria um dos componentes, não poderia ser o único, porque senão a gente não adere à cultura de respeitar precedente. Como o professor Alexandre disse, tem precedente secular nos Estados Unidos. E é respeitado até hoje, é citado o caso tal versus tal, e se respeita, e se vai nos fundamentos desse precedente, e ninguém discute esse precedente. Você não vê, diuturnamente, advogado peticionando e querendo mudar, não, se respeita porque sabe que é bom para todo o sistema. Mas o senhor não me permite, não quero monopolizar, mas também, por exemplo, a gente às vezes não tem uma visão muito otimista do precedente. Às vezes o presidente não cumpre um papel de preservar o status quo. Por exemplo, nos Estados Unidos mesmo, justificou durante muito tempo a doutrina de iguais, mas separados. A Suprema Corte americana sustentou, durante muito tempo, baseada em precedentes, uma doutrina racista, baseada no precedente. Então, a meu ver, o precedente em si só, ele não necessariamente... Eu entendo a questão da estabilidade, da segurança, né? Mas ele pode também se prestar a outras causas não tão nobres assim. Não, né? Com certeza, porque o ser humano é capaz de usar a arma que tem para a intenção dele. O que a gente tem que escolher, uma decisão da cabeça de cada juiz ou uma decisão que seja uniforme e atenda a toda a sociedade. A gente não achou o meio termo. Por isso que se entendeu, vamos importar o precedente. O que eu, sinceramente, e falando assim... Eu não estudei, e quero estudar muito mais a fundo, mas eu tenho muita dúvida se vai dar certo. Eu tenho muita dúvida se vai dar certo. É como se você quisesse colocar um motor de Ferrari num Fusca. Pode ser que dê certo, mas pode ser que a aerodinâmica do Fusca faça com que o motor não deixe passar de 80 por hora. Então, eu tenho minhas dúvidas. Vamos ver. Como mais uma vez eu disse, nós estamos aqui para trocar ideia. A gente não tem nenhuma resposta, nós temos muito mais perguntas do que resposta. E a contribuição de cada um, até agradeço pelo professor Bermuda, é que faz com que a gente vá somando um tijolinho a mais na nossa casinha do conhecimento. Né? Eu acho assim, eu acho que é um sonho dar certo. Né? Eu acredito que a cultura de precedente é a melhor cultura que eu posso vislumbrar em termos de segurança, em termos de pressão tutela jurisdicional. Só que acredito que nós somos demandistas ao extremo. Nós que não temos a cultura de respeitar o precedente, é um processo longo, um processo de construção, e é um processo de construção que não é para 2016. Né? Bom, para a gente dar continuidade ao próximo tema, eu até vou passar rapidamente para a gente dar tempo de tratar de um tema que eu quero tratar muito. Aqui, o honorários, não que eu não me importe com honorários, na verdade é um assunto que eu me importo bastante, mas é um assunto que tem alguns pontos importantes aqui. Né? Quem aqui advoga? Doutor Fabiano, alguém mais advoga? Então, vocês sabem alguns pontos que são uma evolução para a advocacia. Por exemplo, com relação à criação dos honorários recursais. Hoje, é uma forma, diria, usando o exemplo Supernani, um método de desestimular o recurso infundado, é a possibilidade de majoração, né, a cada etapa recursal. Os honorários serem majorados conforme os recursos infundados venham. E aí a pessoa vai refletir mais em aceitar
a decisão de primeiro grau. A meu ver, isso fortalece a posição do juiz de primeiro grau. O juiz que realizou a prova, que participou do processo, que realmente conhece a causa, ainda mais quando tem elementos fáticos. Né? Hoje a gente tem uma cultura que ninguém se conforma com nenhuma sentença. Eu não me lembro de nenhum caso que o meu cliente falou, não, ok, essa sentença aí, vou pagar, concordo. Vamos tentar recorrer. Vamos ver se a gente muda. Por que a gente vai ver se muda? Porque, primeiro, que eu não tenho precedente firme, e segundo, porque pode dar certo. Né? Então, essa ideia hoje, ele tem que pensar, e o advogado aí tem um papel importante de conscientização, dizendo o seguinte, ó, temos pouca chance aqui. Hoje, como é que é? Temos pouca chance. Hoje o cliente fala, não, tem chance, mínima, então vamos tentar. Hoje você fala, tem pouca chance, e se não der certo nosso recurso, os honorários de sucumbência fixados contra a gente poderá ser majorado. Essa é a ideia do honorário de sucumbência. Os honorários fixados na sentença podem ser majorados. No entanto, durante a construção do código, eu não tinha uma limitação estabelecida. Então, em tese, se eu tivesse honorários fixados em 20% na primeiro grau, pela sentença de primeiro grau, eu poderia ter um recurso e ter uma majoração dos honorários para mais 10, para mais 15, para mais 20, assim por diante. E aí o advogado que tinha certeza da sua causa ficaria até feliz com o recurso do outro, né? Porque eu teria uma majoração. O que ocorreu? Isso era uma ideia que permeou as discussões. Mas, na verdade, o que foi aprovado foi o seguinte, hoje o honorário deve ser fixado entre 10% e 20%. Primeiro ponto, aquele honorário equitativo de R$1.000, de R$500, né? O cidadão vai lá e você faz uma petição como advogado, numa causa de R$2 milhões, que se você errar a petição, é um prejuízo de R$2 milhões, mas é só uma petição. E aí o juiz pode entender que aquela petição não foi tão relevante assim e fixar um honorário de R$1.000, numa causa de R$2 milhões. Entendendo a complexidade. Poderia fazer isso? Pode. Hoje, eu tenho um critério objetivo entre 10% e 20%. Não estou dizendo concordo nem discordo, não estou falando na postura de advogado, estou falando na postura de estudioso do processo civil. Mas um ponto interessante é o seguinte, essa sanha aí por honorários foi, na verdade, delimitada. E eu achei interessante. Hoje, o juiz fixa honorários entre 10% e 20%, e essa possibilidade de majoração na fase recursal, ela pode ocorrer até o limite de 20%. Ou seja, se o juiz fixou 15%, eu posso ter uma majoração de mais 5%, porque eu tenho o teto de 20%. O que eu vislumbro de consequência desse dispositivo? Primeira consequência do dispositivo, dificilmente o juiz vai fixar em 20%. Porque a norma ficaria inócua, a norma que estabelece a majoração, porque se o juiz já fixou na sentença em 20%, mesmo que o recurso seja infundado da parte contra a sentença dele, ele não vai ter nenhum reflexo com relação à majoração dos honorários. Logo, se eu fosse juiz, né, dentro desse contexto de aplicação da norma, talvez eu pensaria, ó, que é melhor aplicar 10%, porque daí eu vou ter esse fator de estímulo a aceitar a decisão judicial, né? Esse desestímulo ao recurso, à aventura recursal. Então, hoje eu tenho o seguinte quadro, o honorário deve ser fixado em 10% ou 20%, entre 10% e 20%, e eu tenho algumas escalas aqui, e a majoração é possível até o limite de 20%. Ok? O segundo ponto importante se refere à aplicação e incidência de honorários contra a Fazenda Pública e honorários de advogado público. Com relação ao honorário de advogado público, indo mais rápido, que eu quero ir para o próximo slide. Com relação ao honorário de advogado público, foi uma guerra até o último momento, os 45 do segundo tempo, quando ainda estava com a presidenta para a sanção ou não do CPC, sanção com os vetos, uma pressão gigantesca. Por quê? Quem paga as contas, em tese, dos honorários para o advogado público, quando o advogado público é um advogado público vinculado ao governo federal. Né? Hoje, o advogado público vinculado ao governo federal ele não recebe honorários de sucumbência. E o dispositivo prevê a possibilidade de recebimento desses honorários. E, no projeto, existia a discussão já de fixar quantos seriam os honorários, como seriam pagos os honorários. A única forma de sancionar o projeto, e o projeto não travar ou não ser vetado esse dispositivo, foi a redação adotada, finalmente, que é a redação do parágrafo 19. Olha o que diz o parágrafo 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, vírgula, nos termos da lei.
Ou seja, ganhou um pouquinho, né? Antes não tinha previsão, agora eu tenho previsão, mas eu dependo de lei para fixar qual que seriam os honorários de sucumbência. Só uma colocação. Eu quero ver qual que sai primeiro, se é essa lei ou a lei de regulamento de direito de greve. Quero ver qual que vai sair primeiro. Vai ter mandado de junção. Olha, outro aspecto interessante é com relação à compensação dos honorários. A compensação, para quem advoga sabe disso, quando tem sucumbência recíproca, sucumbência parcial, é comum, inclusive simulado na súmula 306 do STJ, recurso repetitivo julgado em 2014, em que diz o seguinte: é cabível compensação de honorários quando tem sucumbência parcial. Essa regra acabou. Eu até tive a oportunidade de discutir isso, escrever junto com o colega Dr. Luiz Cláudio Pereira sobre o tema, em que a gente trata do fim da compensação dos honorários e da superação da súmula 306 do STJ, porque a súmula 306 autoriza a compensação, mas o dispositivo atual veda categoricamente essa possibilidade de compensação. Esse dispositivo, o parágrafo 14 desse dispositivo, ele diz o seguinte: primeiro, o honorário pertence ao advogado, autonomia. Segundo, tem caráter alimentar, e agora, por dispositivo, a gente já tinha o estatuto da OAB e a jurisprudência, enfim, a interpretação no sentido de que tinha caráter alimentar, eu já tenho um dispositivo. E, por fim, diz assim: é vedado a compensação de honorários advocatícios. Esse é um ponto positivo para os advogados. Bom, aqui eu queria chegar. Temos uns 5 minutos. Olha só. Alguma observação, doutor José? Com relação Não. Pode colocar. Alguns aspectos interessantes com relação a recurso, que é um tema muito caro para todos os operadores do direito, e para as partes, principalmente. Primeiro, eu tenho uma unificação de prazos, agora todos os prazos no novo CPC são de 15 dias, com exceção do embargo de declaração. Um outro aspecto interessante é a mudança quanto ao juízo de admissibilidade. O juiz não é mais, na apelação, quem faz o juízo de admissibilidade do recurso. Hoje você interpõe o recurso de apelação, o juiz processa e remete ao tribunal. Quem vai analisar se tem tempestividade, se tem dialeticidade, se tem preparos, enfim, se preencher os requisitos, não é mais o juiz, e sim o tribunal. Só me permite fazer só uma colocação. Uma coisa que a gente peca muito no Brasil é pela falta de estudo estatístico. A gente muda a lei rotineiramente sem fazer um estudo, um levantamento estatístico, e esse é um caso. O juízo de admissibilidade, no Mato Grosso do Sul, o juiz, então, recebe, né, isso em todo o Brasil, de acordo com o Código em vigor, recebe o recurso e faz aquele juízo de admissibilidade. Está intempestivo, não recebo o recurso nem sobe. A porcentagem de modificação dessas decisões era de 20%. 20% só dessas decisões que eram modificadas. Sem esse juízo, o tribunal vai receber 80% a mais de processo do que ele recebia. Ele vai ter um trabalho a mais, né? Então, quem já trabalhou na assessoria do tribunal sabe, se recebia 10, vai receber 18. Nesses 8, você vai dar a decisão dizendo que o recurso não deveria nem ter subido, porque está ausente o preparo, está intempestivo e etc. Então, por falta de estudo estatístico, e agora eu te pergunto, essa norma também é extensiva ao recurso especial extraordinário. Quem vai fazer, não tem mais admissão aqui no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça tem a vice-presidência, geralmente é delegado para o vice-presidente, fazer o recebimento ou não, e quem advoga sabe que é super rigoroso. Para você conseguir subir um recurso especial extraordinário, é mais fácil você ganhar não vou dizer na Mega Sena, mas na Lotomania. É raro. Pois não. Nesse caso da admissibilidade da apelação ser feita lá no tribunal agora, se chegar o recurso sem o preparo, aí eles vão ter que usar aquela regra nova lá também, intimar para recolher o preparo. Exato. Se bobear, daqui a pouco vai ter que pedir para o mirim ir lá buscar o dinheiro no escritório do advogado e recolhe lá no banco, lá embaixo. Era essa a minha pergunta. Interessante, gente, sobre isso, é muito interessante pensar nisso. A questão do preparo, principalmente, ela é só representativa de outras várias regras. Se a gente tivesse aqui 3 dias para falar, de regras dessa natureza. E eu fui discutir isso com um colega,
advogado, ele falou para mim, Alexandre, você está contra? Porque eu sou contra isso. O advogado tem que recolher o preparo. O que é isso? Agora eu tenho que intimar ele para não recolher. Pelo amor de Deus. Aí ele falou para mim assim, né? A gente até entrou num conflito ali, mas somos amigos. Ele falou assim, não, é que isso nunca aconteceu com você, uma inadmissibilidade por questão meramente formal. Eu falei, nunca aconteceu mesmo. Porque eu junto os documentos, eu recolho o preparo. Quer dizer, eu vou nivelar por baixo agora? Agora estou falando contra os advogados, né, de certa forma. Não estou falando contra ninguém, mas estou dizendo, gente, eu tenho, a questão é colaboração, não. Agora o juiz tem o dever, o tribunal tem o dever de falar, meu amigo, vem aqui. Vamos recolher o preparo. Você tem que recolher o preparo, está lá. Ó. Enfim, João, por favor. Desculpe a intervenção sempre, porque eu gosto de processo civil e por isso que eu participo. Quero crer que essa modificação com relação ao recurso especial extraordinário, eles devem ter levado em consideração que se o RESP ou o extraordinário aqui no tribunal, eles não são admitidos, a parte acaba interpondo agravo. E, de uma forma ou de outra, acaba caindo no STJ ou STF. Então, o recurso chega lá de uma vez, ou seja a forma que for, mas o recurso chega no STJ ou STF. E acaba abarrotando do mesmo jeito. Se não for pelo recurso especial, chega pelo agravo. Então, quero crer que seja essa a intenção. Mas aí, João, se é boa ou não, é só o tempo que dirá, né? João, mas tem um detalhe importante. Aí entra aquela questão da decisão per relacione, né? Na verdade, nos agravos, é comum o STJ dar uma decisão muito sucinta, dizendo o seguinte, está correta a posição do tribunal quando não admitiu o recurso por isso. Uma frase e tal. Se você alinhar agora o 489 com a remessa obrigatória direto para o STJ vai ter que fundamentar. Por isso que, na verdade, a intenção pode ter sido muito boa. E acho que foi. Mas, até por omissão, na verdade, do próprio STJ, hoje o STJ está pensando nisso como algo que eles não sabem como vão resolver. Né? Quando eu disse aqui com relação ao preparo e outras posturas, obviamente que eu não estou contra a postura, eu não estou contra nem a favor, e aqui não estou falando de advogado ou de juiz, enfim, eu estou dizendo o seguinte, se eu estou falando de princípio da cooperação, eu não posso confundir cooperação com verdadeira tutela da atuação do outro. Né? Então, eu acho que cada um tem o seu dever no processo, e cada um tem que cumprir bem esse dever. Bom, enfim. Acho que a título de complementação, com um estudo estatístico, certamente a gente não estaria nem discutindo isso. Vamos colocar, então, dos recursos que são negados, do submento dos que são negados, quantos agravam? 100% agravam? Então, está justificado, não precisa mais fazer isso. Mas eu tenho certeza que não é 100% que agrava. Então, já não se justifica. Agora, por outro lado, a gente sabe do rigor, até excessivo, que os tribunais têm para inadmitir o recurso extraordinário especial. Então, o que se quis foi quebrar essa regra, sobe tudo. Então, os tribunais superiores vão explodir mesmo, não tem dúvida, não tem dinheiro e nem condição de se estruturar para fazer isso. Então, se hoje demora para analisar um recurso extraordinário, um especial, vai demorar só para saber se ele vai ser admitido. Você vai descobrir depois de 5 anos se eles vão analisar o seu recurso. E aí depois mais uns 10, 15 para sair o julgamento. Isso com bastante otimismo. Então, é uma crítica que nós temos que trazer para nós mesmos. Vamos fazer mais estatística no direito. Eu nunca vi trabalho acadêmico fazendo estatística para analisar o que tem que ser mudado. Na área criminal já tem muita estatística, mas na área civil, no processo civil, ninguém trabalha com número. A gente quer resolver problema de tempo que envolve número sem estudar número. Então, é uma contradição. O direito é a disciplina da argumentação, da palavra, mas ele envolve a vida, que tem tempo, que tem número, que a gente não pode desconsiderar. Então, com um pouquinho mais de estudo estatístico, acho que a gente matava isso. Caminhando já para o fim, gente, última observação com relação aos recursos. Eu tenho muitos pontos positivos com relação aos recursos. Na verdade, eu acho que a parte do CPC, a parte geral e a parte dos recursos, reputa as melhores partes. Assim. Obviamente que não tem consenso em tudo, e muita coisa eu digo mais para provocar do que realmente o que eu penso. Eu nem sei, em alguns momentos, o que eu estou pensando.
com relação, porque eu estou, na verdade, estudando. Com relação aos recursos, uma das ideias dos juristas do anteprojeto era diminuir o número de recursos. E, de fato, nominalmente, eu tive uma diminuição de recursos. 2 recursos foram excluídos, que eram do 496, que é o recurso de agravo retido, que o agravo retido é aquela coisa, né? O cidadão ia lá e dizia assim, né? Olha, estou agravando, ninguém vai analisar agora. Daqui 5 anos, quando chegar a apelação, tem que repetir o meu recurso na preliminar para ele ser avaliado. Quer dizer, uma coisa meio inútil, realmente. Ok, foi excluído. O segundo recurso, embargos infringentes, que também foi excluído. A priori, você pensa, o embargo infringente foi excluído, não existe mais, ok, resolvemos um problemão. Aqui, gente, eu confesso para vocês, muitos amigos meus, que inclusive participaram muito de perto da construção do CPC, até eles, no final, pensam, esses embargos infringentes aí, por quê? O embargo infringente foi excluído. Só que, apesar do embargo infringente ter sido excluído, alguns já estão acunhando o artigo 942 de embargos infringentes cover. Explico por quê. Ou embargos infringentes de ofício. Apesar de eu não ter mais embargos infringentes, que é aquele recurso contra decisão não unânime, este recurso dependia de alguns requisitos e da postura, por ser recurso de um ato voluntário da parte que quer interpor os infringentes. Eu não tenho mais esse recurso previsto nominalmente, mas eu tenho o seguinte dispositivo. Presta atenção. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado, assegurando às partes a sustentação oral. O que diz esse dispositivo? Ao mesmo tempo que o 496 tirou os infringentes, o 942 criou uma técnica de julgamento de ofício que determina o seguinte: toda vez que a apelação for não unânime, automaticamente eu vou suspender o julgamento, chamar outra sessão de julgamento. Então, aqui no Tribunal de Justiça, nós temos uma câmara que trabalha com 3, né, julgando, ali, durante o julgamento. Se eu tenho ali uma votação não unânime, eu convoco uma sessão, com cedilha, uma sessão ali com 5 membros para desempatar a questão, hoje, através dos infringentes. Agora, não. Começou o julgamento, não tem unanimidade, suspende, uma técnica de julgamento é um embargo aos infringentes de ofício. Isso vai acelerar o julgamento? Ou isso vai retardar o julgamento? Hoje eu tenho, na verdade, um embargo aos infringentes de ofício. Uma técnica de julgamento que promove sempre a não unanimidade. Qual o ponto negativo principal que eu vejo nisso? Se eu sou membro de uma câmara de julgamento, uma turma ou câmara de julgamento, e eu sou aquele cidadão que sempre, o chato, que sempre quer trazer uma posição nova, eu vou divergir, eu vou querer provocar meus colegas, meus pares, para discutir a questão melhor. Hoje, se eu sou minoria, se eu pensar pelo lado prático, eu vou dizer assim, quer saber? Vamos julgar a unanimidade? Não vou discutir. Vamos todo mundo, porque se eu julgar em unanimidade, eu não vou ter que prorrogar essa questão. Se eu sei que eu sou minoria e que meu argumento ainda é muito inicial, vai demorar muito para eu convencer meus colegas, enfim, eu vou ter aquele processo na minha fila, eu tenho o CNJ em cima de mim, eu tenho que julgar bastante, eu tenho que tirar os processos da fila, eu tenho que produzir. Talvez isso estimule, vamos dizer, a diminuição da discussão dessas questões, porque, se não houver unanimidade, eu vou ter a questão já remetida a um infringente de ofício. Com relação aos recursos, e acho que até um ponto importante com relação ao agravo de instrumento, o professor Alexandre, não sei se vai dar tempo de falar, acho que temos que encaminhar para o final, para que não fique muito cansativo. Uma coisa é verdade, você perguntar para a vovó hoje, qual é o problema da justiça? Ela fala tempo e muito recurso. A vovó é um pouquinho mais instruída, né? Mas tempo ela vai falar, demora demais. O novo código resolveu algum dos 2 problemas? Não resolveu. Não diminuiu nenhum recurso. É conversa, só tiraram o nome. O agravo retido continua existindo, porque as questões que não são submetidas ao agravo de instrumento, eu posso deixar para, numa apelação, suscitar, e o processo vai voltar desde o começo, se for anulado. E o embargo dos infringentes piorou, porque agora é até de ofício. É até melhor, para o advogado não precisa nem fazer a petição mais. Né?
Então, não diminuiu o número de recursos, criou um rol das hipóteses em que pode haver o agravo de instrumento, e vai haver toda aquela discussão. Então, quando não cabe agravo de instrumento, vai caber mandado de segurança, vai ser tudo aquilo que nós já conhecemos no âmbito do juizado especial. Então, nos dois principais problemas da justiça, pode falar para a vovó, espera mais um pouco, que eu acho que a senhora vai morrer e não vai ver a solução. Pode haver a solução se adquirirmos aquelas culturas da mediação, do precedente, e se a gente passar a ter a mudança normativa dentro do nosso espírito mesmo. Não adianta ficar reclamando agora do código que foi mal feito, que tem esse dispositivo ruim. Nós sempre dá um jeito de arrumar, de consertar, de pensar, sempre olhando para o futuro, olhando para frente. Né? Quem fica lamentando do passado não vive o presente e se perde lá no futuro. Então, essas novidades nós teríamos mais, trouxemos mais, mas até peço desculpa pelo tempo. Fica cansativo para quem está falando, é cansativo para quem está ouvindo, é 2 vezes mais cansativo. Então, eu peço desculpa, eu vou fazer o meu agradecimento, vou passar para o professor Alexandre, ele vai até fazer o sorteio do livro. Eu trouxe aqui também um outro livro, é um manual de direito civil, que eu e o professor Alexandre somos coautores. Esse manual vai ser lançado ainda, acredito que no final de maio. Nós vamos estender convite para todos os senhores através aqui da escola, mas esse volume vai ficar como doação aqui para a escola, tá? E assim que houver o lançamento, nós vamos encaminhar um para sorteio também para os senhores. Eu quero agradecer muito o convite de poder estar aqui. Eu gosto demais de conversar de direito. Acho que até eu e o professor Alexandre, quando a gente se encontra numa festa, as mulheres até saem de perto, porque não aguenta, a gente só conversa sobre direito. E parece que é uma coisa assim, quando eu recebo algum convite para falar de qualquer assunto de direito, eu fico muito feliz, porque é a oportunidade não de ensinar, mas de aprender. Né? E hoje aprendi com a colocação de cada um dos senhores. Fico muito feliz. Um pontinho a mais para eu pensar, um pontinho a mais para eu refletir. Estou aberto a pergunta. No último slide, se o professor Alexandre puder passar, tem um e-mail, se houver necessidade de algum contato, de algum questionamento, para a gente continuar discutindo. E quero deixar os parabéns para a escola, por estar fazendo esse tipo de evento. O professor Benhur, ele não sabe, mas é um exemplo para mim, como acadêmico, como pessoa, como profissional, e essa iniciativa faz com que eu tenha ainda mais como exemplo, porque fomentar esse tipo de discussão que não acontece rotineiramente, infelizmente, nos principais órgãos, é digno de louvor. Tá? Muito obrigado para todos e agradeço pela atenção. Gente, finalizando, então, com relação à história da vovó e do José, que ele está dizendo que do tempo e do recurso, com relação ao ponto dos recursos, eu concordo com ele plenamente, que realmente eu não tive esse objetivo de conseguir diminuir os recursos. Com relação ao tempo, eu sou mais, vamos dizer, mais otimista, e eu acredito que tem várias técnicas de humanização que realmente melhoraram o tempo do processo. Nesse ponto, só que a gente diverge, no resto, tudo, a gente concorda. Eu acredito que o CPC vem como instrumento que, se for bem utilizado, realmente vai melhorar a prestação da tutela judicial e vai realmente dar efetividade ao princípio da razoável duração do processo. Por vários motivos que a gente elencou aqui, mas e a questão do julgamento de mérito reforçado, e aquela ideia de você sempre ter uma carta na manga para evitar o julgamento de mérito, ela está muito mais mitigada nesse contexto.